Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eixo Quark. A aulinha de hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo aí, estamos trabalhando ainda alguns conceitos iniciais antes da gente começar os conceitos físicos propriamente ditos, né? E na aulinha de hoje a gente vai tratar sobre notação científica e ordens de grandeza. Eita, me perdi aqui, calma. Pronto. Bom, o que são que é uma notação científica? Vamos começar. Então, basicamente, dentro da física, acontece muito que a gente sempre trata com... É muito comum a gente tratar com números ou muito grandes ou números muito pequenos. E aí, por conta disso, para não ter que fazer conta com números, escrever 1 milhão de zeros, escrever um milhão de vírgulas, assim, existe um jeito mais fácil de se escrever essas coisas, assim, um jeito mais organizado de escrever essas coisas. E aí essa forma de escrever, a gente reescreve a gente reescreve esses números em termos de potências de 10. Então, a gente se utiliza dessas potências de 10 para reescrever números ou muito grandes ou números muito, muito pequenos, para que eles fiquem de uma forma mais fácil de se visualizar, né, mais compacta. E bom, e aí basicamente a notação científica ela tem sempre esse formato aqui, né? A gente vai ter um número, um número A, ele vai variar de 1 até 10, então é um número que ele é maior ou igual a 1 e aí menor que 10. E aí esse número ele vai ser multiplicado por uma potência de 10 associada a ele. Então, a notação científica ela vai ter sempre esse formato, né? Ele é um número de 0 a 10 multiplicado por uma potência de 10, né? Então, bom, falei isso tudo aqui, falei. Mas o que é o diabo de uma potência? De 10 ainda por cima, né? Então vamos lá por partes. Então, potência de 10 nada mais é do que o 10 elevado a algum número aqui. Então, esse 10 aqui ele pode estar elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, as potências de 10 são 10 elevados a outros números, né? Então, primeiramente, isso é uma potência de 10. Então, sei lá, 10 elevado a 2 aqui, por exemplo, é uma potência de 10. E esse número que está elevado, esse 10 aqui, ele representa o número de zeros dessa potência. Então, por exemplo, se eu tenho 10, se eu tenho, por exemplo, 10 elevado a 2, isso aqui é igual a 100. Então, está vendo? Tem dois zeros. Então, 10 elevado a 4, isso daqui é igual a 10.000. 10.000, né? Então, são 4 zeros, então esse número aqui em cima ele representa o número de zeros do resultado, né, dessa potência. E aí, além disso, as potências de 10 elas podem ser tanto positivas quanto potências negativas. E aí, o que acontece quando uma potência de 10 ela é negativa? Sempre que a gente tem um número elevado a algum outro número negativo, significa que a gente tem um inverso daquele número. É isso que esse menos significa. Significa que isso daqui é um inverso de outro número. Então, se a gente tem 10 elevado a menos 1, isso é a mesma coisa que a gente ter 10, o inverso de 10, né? A gente tinha aqui, né, 10 elevado a menos 1, é a mesma coisa. Então, é o inverso desse número. Se a gente tiver 10 elevado a menos 3, por exemplo, 10 elevado a menos 3, a gente vai ter o inverso de 10 elevado a 3, que vai ficar... Eita, peraí. Vai ficar, então, 1 sobre 10 ao cubo. Então, as potências de 10 nada mais são do que a gente multiplicar ou dividir por uma potência de 10, né? Então, quando a gente estiver tratando com essas potências de 10 dentro da notação científica, o que a gente está fazendo é multiplicar ou dividir um número pelas potências de 10, né? Por 10, 20, ou 10, 100, 1000, 10.000, enfim. E aí o número dessa potência representa o número de zeros que a gente está tendo, né? Então a gente ou vai estar multiplicando por, sei lá, 100, 10.000, 100.000, ou a gente vai estar dividindo por essas quantidades. E mais uma coisa que eu esqueci de falar,
sempre que a gente multiplica ou divide por 10, a gente está, na realidade... Eita, agora que eu vi... a gente está, na realidade, movendo a vírgula de lugar. A gente pode visualizar de um jeito mais fácil, como multiplicar por 10 ou dividir por 10, como a gente andar a vírgula de lugar, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 8, 5, 7 aqui, por exemplo, e eu vou dividir isso daqui por 100. Se eu estou dividindo por 100, eu estou, na realidade, andando andando com a vírgula de casa, né? Então, dividir por 100, os 100 são 2 zeros, então eu vou andar 2 casas. Então, 1, 2. Então, a vírgula vai parar aqui, na realidade. Então, esse 857 dividido por 100, ele vai dar 8,57. Se eu estivesse multiplicando por 10, em vez de dividir, multiplicando por 100, ao invés de dividir por 100, né? Se eu tivesse 857, e aí vezes 100, o que eu vou fazer na realidade é andar com a vírgula de casa, só que agora na outra direção, né? Quando a gente está dividindo, a gente anda com a vírgula para uma direção, quando a gente está multiplicando, a gente anda com a vírgula na outra direção. Então, se eu multiplicasse por 10, eu estaria, na realidade, acrescentando 2 zeros aqui, né? A vírgula estava aqui, ela andou para cá, então a gente vai ter que esse 857 vezes 100 vai ser igual aquele resultado que deu ali, né? Enfim, então multiplicar ou dividir por 10 vai ser sempre... a gente pode sempre visualizar essa operação como sendo andar com a vírgula de lugar. Dei a distraída aqui, e agora temos uma assistente de gravação aqui, enquanto a gente grava, vai me ajudar a fazer umas contas aqui. É isso, minha assistente profissional aqui. Aqui é outro nível, galera. Aqui é outro patamar de qualidade. Aqui, ó, só pra vocês entenderem aqui, ó. Pega, pega, ó. Esquece, acabou pra concorrência. Então, sabendo disso, a gente tem essa definição aqui, né, que multiplicar por uma potência de 10 é o mesmo que mover a vírgula de lugar. Então, sempre que a gente tiver uma potência positiva, a gente vai mover a vírgula para a esquerda. Não, peraí, deixa eu reformular, começar de novo. Sempre que a gente tiver um número muito grande e eu quiser mover a vírgula para a esquerda dentro dessa potência, a gente vai ter uma potência positiva, e quando a gente mover a vírgula para a direita, a gente vai ter uma potência negativa. Por que eu estou fazendo isso? Por que para cada lado um lado? Não sei o que lá, sei o que. Então vamos lá. Vamos usar de exemplo esses dois aqui que a gente tem, né? Então, primeiramente, esse quantia aqui, não sei nem quanto que é, isso daqui deixa eu ver, 100 milhões. Então, 100 milhões, como é que a gente transforma isso em notação científica? Então, primeiro a gente descobriu que notação científica é esse formato aqui, né? Que a gente vai ter um número A multiplicado por uma potência de 10. Então a gente tem que reescrever isso daqui em termos de... Me distrai aqui, estão derrubando meu quarto inteiro. A gente tem que reescrever esse número aqui em termos de um único número, né, de 1 até 10, e que seja multiplicado por uma potência de 10. Então a gente tem que achar essa potência de 10 que vai multiplicar esse número para que volte ao original, né? Então a gente já sabe que se a gente multiplica ou divide um número, é simplesmente a gente andando as casinhas, andando a vírgula de casa, né? Então, nesse caso aqui em específico, é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai ver, a gente vai mover a vírgula de lugar aqui, a gente vai ver quantas posições a gente vai ter que andar com essa vírgula. E bom, então esse aqui a gente vai mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas de lugar. Então, e aí se a gente está indo para a esquerda, vai ser uma potência positiva. Então eu vou ter que a notação científica
número aqui vai ser 1 vezes 10 à oitava. E aí, por que 10 à oitava? Porque se a gente multiplicar esse 1 aqui por esse 10 à oitava, a gente vai retornar para esse número inicial aqui, né? Então, quando a gente multiplica por 10, a gente não anda com a vírgula, para a direita, né? Então, é por isso que as potências positivas, a gente vai ter que andar com a vírgula para a esquerda, porque a gente não está fazendo, que a gente faz o caminho inverso, né? A gente está encontrando um número e multiplicado por uma potência de 10 vai retornar esse número aqui, né? Então a gente está fazendo o caminho inverso. Não sei se ficou muito confuso, mas é isso. Basicamente, quando a gente multiplica ou divide por 10, a gente está andando com a vírgula de lugar, né? E aí, para a gente colocar em notação científica, a gente quer reorganizar esse número aqui em termos desse A e de uma potência de 10 qualquer. Então, essa potência de 10 vai ter a ver com o número de casas que a gente tem que andar para que para que o A ele tenha só uma casa decimal, né? Então é isso. E aí, então, quando a gente anda para a esquerda, quando a gente tem um número muito grande, a gente vai ter que multiplicar ele por uma potência de 10. E aí, quando a gente tem um número muito pequeno, a gente vai ter que multiplicar por uma potência negativa de 10. Então, quando a gente anda com a vírgula para a direita, nesse caso aqui, né? Vamos ver específico, né? Então, a gente vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai ter que andar 5 casas para a direita. E aí, bom, o número ele tem que ficar entre 2 e 10, né? Então, a gente tem que ficar com 2,9. E aí, para ficar com 2,9, a gente andou quantas mesmo? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vai ficar 2,9 vezes 10 a menos 5, né? Porque agora a gente está andando no outro sentido com a vírgula, né? Então, se a gente for reparar aqui, se a gente for fazer essa multiplicação, né? 2,9 vezes 10 a menos 5, quando eu divido por 10, né? Esse 10 a menos 5 vai ficar 1 dividido por 10 à quinta. E aí 10 à quinta vai ser 1 com 5 zeros, né? E aí, então, dividindo por essa quantidade, eu vou ter que andar 5 casas com a minha vírgula, né? Então, vai ser exatamente, andando essas 5 casas com a vírgula, vai ser exatamente esse número que a gente tinha anteriormente aqui, né? Então é isso. Basicamente, notação científica é uma forma de reescrever um número, seja ele muito grande, seja ele muito pequeno, de forma que ele fique mais palatável, digamos assim, né? Fica mais fácil de visualizar, fica mais fácil de fazer conta com ele, enfim. E aí, bom, dentro das potências de 10, né? A potência, o número que o 10 está elevado, ele representa o número de zeros e, consequentemente, o número de casas que você vai ter que andar com a vírgula. E aí, se essa potência ela é positiva ou negativa, indica a direção em que você vai andar com a vírgula, né? Então, se você anda com a vírgula para a esquerda, você vai ter uma potência positiva. Se você anda com a vírgula para a direita, você vai ter uma potência negativa. E aí, é isso. Caso não tenha ficado tão claro, a gente ainda vai fazer exercício mais sobre isso, né? Mas, enfim, é isso que a gente tem sobre notação científica. É um jeito bonitinho da gente escrever as coisas. E aí, além disso, a notação científica, ela dá pra gente uma outra forma de avaliar as grandezas em relação à ordem de grandeza dessas grandezas físicas, né? Então, o que é a ordem de grandeza? É uma forma de ter uma noção do tamanho de um número com base na potência de 10 mais próxima. Então, se eu tenho, quando eu vou tratar de alguma grandeza física específica, e eu quero ter uma ideia da quantidade dessa coisa, eu posso tratar da ordem de grandeza daquilo. Então, se eu vou comprar, por exemplo, um monte de prego na como é que é o nome do lugar que compra prego? Na Pecol, esqueci, serralheria. Me deu branco aqui agora. Eu vou comprar um monte de prego na Pecol.
E aí eu chego lá e falo, mano, eu tô fazendo a obra aí, vou precisar de muito prego. Me vê muito prego aí. Mas aí muito prego quanto? 100 pregos, 10 pregos, 1000 pregos, 1 milhão de pregos? Depende da ordem de grandeza de pregos que eu quero, né? Então, a ordem de grandeza, ela não define um número exato, mas ela dá uma noção da quantidade, do tamanho de coisas. Então, se eu chegasse e falasse, não, eu quero na ordem de grandeza de 100 pregos, então vai por volta de 100 pregos. Então, essa ordem de grandeza, ela serve para a gente ter uma ideia do tamanho das coisas, né? Então, ela dá essa ideia, né, dá uma noção, uma direção para a gente do tamanho das coisas. E aí, bom, primeiramente, para a gente saber a ordem de grandeza de um número, se o A desse número ele for menor que 5, a ordem de grandeza desse número vai ser unicamente a potência de 10, que multiplica esse número. E aí, se esse número, o A dele for maior ou igual a 5,5, a gente arredonda para cima a ordem de grandeza dele, né? Então, primeiro tem essas regrinhas para a gente de arredondamento, né? Se o A ele for próximo de 10, a gente vai arredondar a potência de 10 para cima, né? Porque próximo de 10 é quase como se fosse outro 10 ali, né? 10 vezes 10, a gente vai só somar os expoentes, né? Então ficaria 10 mais 1. Então, tem essa regra inicial para a gente saber a ordem de grandeza de um número específico. E aí, a ordem de grandeza serve exatamente para a gente ter essa noção, né? Para a gente classificar esses números. E aí, cada potência de 10, ele tem um número associado, ou tem um nome associado a essa potência de 10. Então, a gente vai ter aqui 10 elevado a 1 deca, aí hecto, quilo, mega, giga, tera. Então, todos esses conceitos até de computador mesmo, por exemplo, né? 1 gigabyte são 10 são 10 a nona, né, bytes. Então, esse giga, tera, mega são prefixos associados que a gente pode trazer para grandezas físicas para a gente falar elas de forma mais tranquila, assim, né? A notação científica ela já é uma forma da gente simplificar esse número grande, assim, né? E aí a gente pode usar a ordem de grandeza para simplificar mais ainda, né? Em vez de eu falar eu tenho, sei lá, 1 bilhão de bytes, eu posso falar que eu tenho 1 terabyte, né? Que vai ser o prefixo para 10 a 12, por exemplo, né? 1 milhão, não sei se são 10 a 12, eu falei um exemplo aleatório aqui, né? Mas enfim, a ordem de grandeza ela tem essa finalidade também de substituir a potência dentro de uma grandeza física, porque elas são a mesma coisa, né? O nome, esse nome que a gente tem aqui é um nome associado à potência de 10 específica, né? Então ela serve para a gente substituir quando a gente está falando de números muito grandes, né? Eu acho que o melhor exemplo seria isso, né? Esses armazenamentos, por exemplo. A gente está acostumado a falar de 1 gigabyte, 1 terabyte, 1 megabyte. São todas as ordens de grandeza, né? O tamanho desses armazenamentos, né? Então, se eu falo que eu tenho um armazenamento de 1 terabyte, sei que 1 terabyte é muita coisa, né? A ordem de grandeza é muito grande, mas se eu tiver, por exemplo, um armazenamento de 100 megabytes, isso aqui é pequenininho, né? Porque o tera aqui, ele é quanto? Ele é o dobro do mega, né? Então, a gente tem essa noção de ordem de grandeza. Então é isso, galera. Finalizando a aula aí. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E é isso.